Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos retomar aqui o estudo do recurso ordinário constitucional. No vídeo anterior, nós tratamos aí sobre a finalidade, sobre as hipóteses de cabimento, sobre a competência aí do ROC. Vimos que o ROC ele é julgado ou pelo STF ou pelo Supremo. E nesse vídeo nós vamos concluir o seu estudo analisando o procedimento do ROC. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então voltamos aí com o ROC para finalizar, fazer o arremate aí desse recurso. Ficou faltando tratar apenas sobre algumas questões procedimentais, Mas só para a gente recapitular, nós vimos que o ROC ele é um recurso extremamente peculiar, porque ele tem hipóteses de interposição, Ele tem aí uma aplicabilidade muito restrita. Primeiro, porque ele só pode ser manejado no âmbito das chamadas ações constitucionais. Segundo, porque essas ações constitucionais, elas devem ter sido denegadas. Então, o ROC só é cabível contra a decisão denegatória. E, mais ainda, essa decisão denegatória, ela precisa ser colegiada. Então, o ROC ele é muito específico, Nós vimos que a base dele é constitucional. O CPC 2015, ele meio que reproduz as disposições constitucionais, Mas nós vimos que caberá ROC para o Supremo se eu tenho aí um mandado de segurança, um habeas corpus, um habeas data ou um mandado de injunção que foi impetrado num tribunal superior, e caberá ROC para o STJ se eu tiver um mandado de segurança ou um habeas corpus impetrado diretamente no Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Lembrem-se, portanto, que as ações constitucionais elas precisam ser originárias. A ação constitucional ela já tem que começar no tribunal, sem passar pelo juiz de primeiro grau. Todavia, nós vimos aquele caso excepcionalíssimo em que vai caber ROC para o STJ, mesmo a ação tendo sido ajuizada perante o primeiro grau da Justiça Federal. Nesse caso, o ROC ele fará papel de verdadeira apelação, sem passar pelo respectivo Tribunal Regional Federal, o ROC vai direto para o STJ. Tudo bem? Mas, claro, trata-se aí de uma hipótese excepcionalíssima. Muito bem, vou então chamar a nossa lousa para nós darmos continuidade agora ao estudo do procedimento do ROC. Muito bem, então ainda estamos falando sobre o ROC, agora mais especificamente sobre o seu procedimento. Se nós formos no artigo 1028 do nosso querido CPC, nós vamos ver que o dispositivo legal determina que, no que diz respeito às regras procedimentais do ROC, sejam aplicados os regimentos internos dos tribunais. Então, o ROC ele é um recurso cujo procedimento é essencialmente disciplinado pelos regimentos internos dos tribunais. Na verdade, o 1028, especificamente aí no seu caput, ele se refere aos tribunais superiores, mas aqui claro que eu posso estar falando de STJ e, por analogia, também posso estar falando de STF. Então, o regimento interno do STJ, regimento interno do STF, vai disciplinar o procedimento. Na verdade, se a gente parar para analisar o 1028, ele manda aplicar as mesmas regras
da apelação. O 1028, caput, ele fala que devem ser aplicadas ao ROC, naquilo que for pertinente, né, as mesmas regras do recurso de apelação. Então, a interposição do ROC, basicamente, né, é muito semelhante à da apelação. A interposição, na verdade, do ROC é idêntica à da apelação, tá? Então, interposição e admissibilidade. Vamos ver como é que funciona a interposição e admissibilidade do ROC. Bom, o ROC, ele tem que ser interposto no juízo de origem, tá? Ele tem que ser interposto no juízo de origem. E aí depois ele vai ser julgado pelo STJ ou pelo STF, tá? Então, a interposição é no juízo de origem. Por exemplo, um TJ, um TRF, tá certo? E aí depois o julgamento será feito pelo STJ ou pelo STF, a depender do caso. Tá certo? Muito bem. Interposto o recurso, a parte pode apresentar contrarrazões. Ok? Então, interposto o recurso, abre-se vista para outra parte apresentar contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, haverá o envio para o tribunal competente para ser julgado, né? STJ ou STF. Bastante simples, tá? Agora, note uma coisa. Não haverá juízo de admissibilidade, no tribunal de origem. Não haverá juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Portanto, o tribunal de origem não pode negar o prosseguimento do recurso. Perceba, a interposição é idêntica à interposição da apelação. Então, eu interponho o ROC no juízo de origem. Pode ser TJ, pode ser TRF. Esse juízo de origem não faz qualquer tipo de juízo de admissibilidade. Tá? Não faz. Ele só é interposto no tribunal de origem e depois das contrarrazões, o recurso vai ser enviado para o respectivo tribunal, STJ ou STF. Tá? No que diz respeito ao prazo, não temos nenhuma novidade. O prazo é de 15 dias, assim como todos os demais recursos do CPC. Tá? Prazo de 15 dias para eu interpor o recurso e 15 dias para apresentar contrarrazões. Tudo bem? Então, não tem aí mais nenhuma dificuldade. No CPC antigo tinha uma polêmica acerca do prazo do ROC, né, quando ele era interposto contra a decisão proferida em habeas corpus. Tá? Mas com a edição do CPC 2015, essa controvérsia, essa polêmica não existe mais, tá? O prazo é de 15 dias para todo e qualquer ROC. Em termos de custas, veja o seguinte, em regra, tem
Em regra, o ROC depende do pagamento de custas, ou seja, depende de preparo. Tá? Acontece que você tem que tomar cuidado com a exceção. E a exceção é quando a decisão denegatória for proferida em sede de habeas corpus. Por quê? Porque a Constituição Federal assegura a gratuidade do habeas corpus. Tudo bem? Então, nesse caso, se a decisão denegatória foi proferida em sede de HC, esse ROC não depende do pagamento de custas. Esse ROC não vai ter preparo. Tudo bem? Não vai ter preparo. Então, toma aí muito cuidado com esse detalhe, tá? Porque se a decisão denegatória foi proferida em sede de HC, não haverá necessidade de recolhimento de custas, ou seja, do preparo, já que a ação de habeas corpus, ela tem gratuidade assegurada pela própria Constituição Federal. E para a gente fechar, em termos de efeitos, o ROC ele produz efeito devolutivo, assim como todos os demais recursos, tá? E quanto ao efeito suspensivo, em regra, não tem. Via de regra, o ROC não tem efeito suspensivo. Mas pode ser requerido pela parte. Pode ser requerido pela parte, tudo bem? Por meio de uma simples petição. Tá certo? Última informação. Vou colocar aqui uma observação. Toma cuidado, porque não há fungibilidade recursal entre o ROC e o recurso extraordinário. Tudo bem? Não há fungibilidade recursal entre o ROC e o recurso extraordinário. Então tome muito cuidado, porque como não tem fungibilidade, então um não pode ser conhecido pelo outro. Não vá confundir, senão você pode acabar se prejudicando. O ROC tem as hipóteses dele delimitadas e o recurso extraordinário as outras hipóteses, tá? Não tem fungibilidade recursal entre eles. Tudo bem, meus amigos? Então, com isso, nós terminamos o estudo do ROC. Terminamos aí o estudo do recurso ordinário constitucional. Veja, ele é um recurso bem específico. A pior parte, na minha opinião, é compreender as hipóteses de cabimento. Depois que você compreendeu bem, depois que você sedimentou esse conhecimento, o resto é simples, né? Ele se assemelha muito a um recurso de apelação. Se você parar para pensar, né, são quase as mesmas regras. Tá bom? Meus amigos, vou parando por aqui. Matamos aí o ROC. Eu volto na sequência para tratar de outros recursos. Até mais!